aqui para Hebreus 11, 23. Essa semana é uma semana que a gente está falando de fé. Aliás, sempre nós falamos de fé, né? Esse é um tempo que desde o começo nós estamos falando sobre, do início ao fim, do início ao final, nossa atitude, a nossa postura deve ser de fé, deve ser por fé, deve ser, né, pela fé. E agora esse momento, esse tema, os pais e filhos, esse é um testemunho que a Bíblia conta, né, do poder que tem a decisão de fé, que é uma decisão de fé, nada mais é do que uma pessoa, ela parar e pensar, isso aqui não é correto, isso aqui não está justo, isso aqui não é o propósito, não é, né, a verdade. Então, dentro de mim eu tomo uma decisão, a decisão de que eu não aceito, e então, depois dessa decisão tomada, eu vou pagar cada preço que eu devo pagar para que essa decisão ela seja materializada. Então, aqui em Hebreus 11, 23, está escrito assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus... De quem foi a fé, então? Dos pais. Pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Aí tem gente, inclusive na maioria das traduções que a gente lê na Bíblia, né? Talvez você também já leu essa passagem, ouviu essa passagem sendo pregada, talvez até você já lembrou aí, eu já sei por quê, porque o Moisés era bonito, porque o Moisés era um menino diferenciado na aparência. Quando a gente busca a raiz da palavra que foi escrita para nós aqui como bonito lá em Êxodo, você vai ver que a palavra, ela, em hebraico, ela é tombe, que significa, na verdade, agradável, amável, extraordinário, e que tem traduções que dizem, como se a gente for aqui, quando o Estevão falou da história do povo hebreu, aqui em Atos 7, versículo 19, está assim: ele agiu, quem quer dizer o faraó, né? Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Então, aqui o Estevão estava contando, né, parte da história, e chegando naquela parte do Moisés, ele estava contando. Isso aqui é para ninguém que estiver ouvindo essa palavra pensar, né, mas é fácil, porque tem gente que ouve, principalmente quando se fala de filho, tem gente que assim, a pessoa nem ouviu que você vai falar sobre o filho dela, o filho dele, né, a pessoa já está ofendida. Inclusive, a gente precisa, quem é pai, quem é mãe, se você vive com seus filhos, se você não vive com seus filhos, principalmente, né, aqueles pais que foram separados das mães, aquelas mães que foram separadas dos pais, e aí hoje você está com outra pessoa, e aquela pessoa, às vezes, vai falar do seu filho que não mora com você, que vem de vez em quando, que fica de final de semana, aquela pessoa vai falar de um comportamento do seu filho. Vamos lá. E tudo que eu falo não é do que eu acho, é do que eu vejo. Eu, assim, não são poucas as vezes que eu vejo um casal que tiveram filhos, ou homem ou mulher, ou ambos, que tiveram filhos num outro relacionamento, que agora estão juntos, né? E que aí, assim, é ponto de consenso de briga. A pessoa começa a falar do filho, da filha, com outro relacionamento, a pessoa, às vezes, isso não é uma coisa que eu
assim, me contaram, eu vejo isso demais, da pessoa começar a falar, não, porque você já vai falar do meu filho, né? Não, porque você já vai falar da minha filha, né? Não, eu sabia que você ia falar. A pessoa nem falou, ela nem sabe que a pessoa vai falar, mas ela já colocou, não, porque ela só reclama, ela só fala mal da minha filha, não, porque ele só critica meus filhos, porque ele critica a minha criação. Vamos pegar essa palavra aqui, eu quero que você, principalmente você que está nesse contexto, que, né, meu filho, e é uma questão, é porque agora está longe de mim, porque tem algo de força maior. Olha o que acontecia na época aqui com todos os filhos dos hebreus. Todos. Porque todos eles moravam no Egito. Todos eles estavam debaixo de qualquer decreto que o faraó emitisse. E esse aqui foi um decreto. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Se você pega aqui a roda, né, o rodapé, aqui a nota do rodapé, está escrito assim, ó, era bonito aos olhos de Deus. Como que a Joquebede, né, que era a mãe do Moisés, ou Anrão, que era o pai dele, como que eles viram isso? Na aparência dele? Não. Mas no que Deus falou ao coração deles. Ele não era bonito de uma aparência. Até porque, gente, bebê de dias, recém-nascido, é bonito? Hã? É o famoso cara de joelho, é ou não é? Bebê recém-nascido, você vê principalmente aquele período que eles tiveram com ele, principalmente esse período, é aquele período que não tem beleza, é aquela coisinha, né, toda aquela carinha toda dobradinha, apertadinha, né? Não tem beleza. Então aqui você vê, não era o que eles viam, diga, era o que eles criam. Então, sabe quando Deus fala conosco, pai, mãe, algo ao seu coração? E Deus fala isso com cada um. Meu filho não é comum. Minha filha não é comum. A grande maioria dos pais não acreditam. E eles sucumbem aos fatores externos, como aqui muitos israelitas sucumbiram, aceitaram e perderam seus filhos. Perderam para um decreto que o faraó tinha emitido, perderam, né, para uma lei, uma regra. Você vai dizer, mas vai fazer o quê? Está aqui. Toma uma decisão interna e luta por essa decisão pela fé. Porque, vamos lá, não está escrito o nome dos dois, mas os dois estão na galeria da fé. Anrão e Joquebede, porque está escrito pela fé. Moisés, quando nasceu, foi escondido pelos seus pais. Não foi a fé de Moisés aqui. Moisés foi o beneficiado, foi o salvo, foi o protegido, foi o cuidado pela fé que os pais dele, o Anrão e a Joquebede, tiveram para lutar por ele. E é dessa fé que eu estou falando. A fé que tem faltado em alguns pais para lutar por seus filhos. Para que eles não repitam histórias de família mesmo. Quantos de nós que tem um monte de situações já, que viveu, que passou, que sofreu, né? A gente vê, por exemplo, famílias que você está olhando ali, ó, você já tem que começar, né, a se preparar para as lutas que estão vindo. Você que está grávida, você que tem filho pequeno, que olha para a tua família e você vê assim, ó, nessa família aqui, por exemplo, todas as mulheres casaram
grávidas. Tem família que você olha assim, todas as mulheres casaram grávida. É como deve ser? Hã? É? Não. Tem a família que todos os rapazes casaram grávidos. Quer dizer, né, o homem só casou porque a mulher dele, a namorada dele, a noiva dele, engravidou. Tem famílias que a gente vê que as mães, elas ficam solteiras. Não é mulheres solteiras, mães ficam solteiras. Você olha, tem aquela assim, é uma irmã que tem um filho que o marido foi embora, é outra que tem um filho, o marido morreu, é outra que tem um filho. Então, você já tem uma criança ali, você já começa a lutar, primeiro, pelas guerras de todo mundo, aquelas que todo mundo tem. Precisa da bênção de Deus para o parto, porque você que é a mãe que tem um filho no seu ventre já, né, um embrião no seu ventre, você já é mãe. Você já deve, inclusive, praticar a fé de uma mãe já quando você tem uma criança aí, já comendo dentro da sua barriga, respirando dentro da sua barriga por meio de você, que de vez em quando dá uns chutinhos aí, né, mexe, está aí se encaixando no lugar para nascer, você tem que estar aí já. Como que eu luto? Abençoando, verbalizando que eu quero que essa pessoinha que ainda não foi dada à luz, que ela seja, que ela tenha, que ela saiba, que ela viva, como também já cancelando o que eu estou vendo ao meu redor de vários lados, que eu não aceito que ela viva, porque a Galeria dos Heróis da Fé mostra uma lista de pessoas como Anrão e Joquebede que foram, diga, ativos. Onde tem pais de fé ativa, quer dizer, de gente que crê e age em cima do que crê, há filhos saudáveis espiritualmente, saudáveis mentalmente, saudáveis emocionalmente e saudáveis fisicamente. Vamos lá para Êxodo 1. Êxodo 1, versículo 22. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Aí, se você pega lá também na nota de rodapé, não era todos os meninos do Egito, eram apenas os meninos hebreus. Então, assim, se nascer na casa de um hebreu, menino, joga no Nilo. Vocês verem, nasceu um menino, vai lá, pode pegar e jogar no Nilo. É ordem, é lei. Então, pais, quanto às distorções que nós temos hoje nas nossas leis, as distorções que, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, vão chegar às nossas crianças. Como? Eles vão ouvir, eles vão assistir alguém falando, eles vão receber de um amiguinho na escola. Tem leis aí sendo feitas que estão dando a crianças, não é o direito, estão dando a uma criança uma arma contra a própria identidade dela, para que ela já vá se degenerando identitariamente. Porque uma criança tem que receber padrões, parâmetros, a começar pelos seus pais, porque os pais, na vida da criança, são quem transmitem a voz de Deus. Lembra do Samuel? Por quem Samuel foi criado? Por Eli, sacerdote Eli. Foi ou não foi? A primeira vez que Deus falou com Samuel, para onde ele foi? Para Eli. Porque a voz que ele reconhecia ainda era a voz de Eli. Ele não conhecia a voz de Deus. Então, olha o peso que eu tenho, olha o peso que você, pai e mãe, tem na vida dos seus filhos. Quem tem que falar quem eles são
quem Deus os fez para serem, que pessoas Deus fez para eles serem. Quem? Quem que fala isso? É o governo? É o MEC? É a escola? Hã? Quem que tem que falar isso? É o amiguinho da escola que não sabe o que é, quem é, como é, de onde veio, para onde vai? Não, os pais. E você não pode poupar esforços de dizer para o seu filho quem ele é, quem Deus o criou, como Deus o criou, para que Deus o criou. E quando eu digo para quê, eu não estou dizendo que você vai determinar, por exemplo, a profissão do seu filho. Ó, filho, se teu filho lá tem meses, filho, você vai ser um médico, viu? Ou meses, filho, você vai ser um pastor, viu? Ó, você vai ser uma pastorinha, você vai ser uma pastora. Não, não, não. Eu estou dizendo do propósito já identitário para o qual Deus nos criou. Dentro do plano que Ele fez para o ser humano, Deus criou macho e isso os animais. E os seres humanos? Deus os criou homem e mulher. Então, assim, a vontade de Deus para mim foi que eu fosse homem. Nasci homem. Hoje eu cumpro com o meu propósito para o desenvolvimento da sociedade como homem. Como? Me casei com uma mulher e tive filho. Está entendendo? E isso o pai tem que transmitir, a mãe tem que transmitir para a criança desde pequeno. E não é falando sobre sexo. É já deixando claro, ó, tá vendo? Existe isso e existe isso. E deixar claro para a criança, você é isso. Como que eu faço isso? Leia o Gênesis. Leia da criação. Lembra da criação. Deus podia ter criado só o Adão e a partir do Adão Deus ter feito uma maneira do ser humano se multiplicar, crescer e povoar a terra. Ele é Deus. Ele não podia ter feito? Podia ou não podia? Podia. Não tem seres que se reproduzem aí na natureza a partir deles mesmos? Isso tanto vegetais como animais. Tem animal que você corta um pedaço dele e vira outro. Tem ser vivo. Tem aí elementos que eles se divide eles se multiplicam na divisão. Mas como eu não sou professor de biologia, nem bom em biologia eu sei, eu não sou, estou te dando exemplos. Porque alguém vai falar, não, não tem nada a ver. Ao contrário, tem tudo a ver. Deus podia ter criado Adão e ali parado. Ó, ok. Os próximos agora eu vou fazer direto, eu vou fazer todos do pó da terra, todos do pó da terra. Ou então Adão vai ter uma maneira que Deus podia criar para ele se reproduzir, se autorreproduzir, ou mesmo se fosse a vontade de Deus, Deus podia ter criado, parece brincadeira a música, mas é verdade. Em vez de ser Adão e Eva, podia ser Adão e Ivo. É ou não é? Então, assim, são dois Adãos. Então, vai ser assim. Um homem vai se reproduzir a partir de outro homem. Não. A vontade de Deus é soberana. E a vontade de Deus soberana foi: homem e mulher os criou. Então, eu tenho um filho homem. Filho, ó, você foi feito homem. Um dia você vai ter uma mulher, e um dia você vai ser pai, depois de você se casar com essa mulher. Então isso começa já de pequeno. E não é ficar falando sobre assuntos desnecessários para cada idade de cada criança, não é isso, mas é sobre identidade. Você vai falando, mostrando, se aponta, né? Você aponta, ó, tá vendo? Um menino age assim, uma menina age assim, ó, um homem age assim. Ó, isso é a atitude de um homem. Ó, isso é a atitude de uma mulher. Essa é a atitude de uma mulher de Deus. Por quê? Porque se você não lutar, se você não falar,
Se você não apontar para a direção certa, seus filhos serão perdidos. Se você não trabalhar, e cada vez mais, com mais tecnologia, com mais informação na palma das mãos, se você não trabalhar, tem alguém fazendo um trabalho aí paralelo, para que seus filhos também tenham uma vida paralela. Uma vida paralela à vontade de Deus, uma vida paralela à palavra de Deus. Tem situações que chegam bem suaves, a gente nem percebe, e a gente não deve viver para perceber. A gente deve viver ativo. Então, ainda que esteja acontecendo algo, eu estou fazendo a minha parte, eu estou plantando a minha semente, quero colher os meus frutos e vou colher os meus frutos. Eu estou declarando a palavra como o Senhor mandou Josué fazer, eu estou meditando na palavra, eu estou mostrando a palavra, eu estou vivendo a palavra, eu estou mostrando pela minha vida a palavra para os meus filhos. Então, aí vem. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, e eu já expliquei que bonito que era esse, que era bonito aos olhos de Deus, ou seja, agradável aos olhos de Deus. E aí é o que eu estou falando, que cada um de nós pais devemos tomar posse para os nossos filhos. Meu filho não é qualquer um. Minha filha não é qualquer um. Aí sempre tem gente, né? Tem gente que nasceu com uma profissão determinada desde o ventre, que é a profissão de crítico. Tem gente que tudo que ouve questiona, critica. Tem gente que fala assim, mas se todos os pais pensar assim, então não vai ter ninguém comum? Eu não sei o que os outros vão pensar. Eu não vou pensar. Está entendendo? Quantos israelitas tinham? Não seria bom que todos pensassem assim? Seria ou não seria? Quantos meninos talvez ali já houvesse, né, uma revolta e eles começassem a clamar a Deus, não precisava de mais 40 anos, porque depois de 40 anos é que eles realmente se levantaram no Senhor. 40 anos depois do nascimento de Moisés. Precisava tanto menino, tanto recém-nascido assim, morrer, ser lançado no Nilo para a morte? Não. Então, se é para você se nivelar por alguém, se é para você se nivelar por alguma atitude, pai, mãe, se nivele por cima. Não se nivela por baixo, não se nivela pelo comum, pelo que todo mundo faz. Não, se nivela por cima. E aqui está um nivelamento perfeito para nós, nos nivelarmos por Anrão e Joquebede. Olha, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com um piche betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Primeiro, eles não se submeteram. Tinha uma lei, imagina, tem gente que assim, qualquer pressão, a pessoa já está ali cedendo, fazendo, largando, soltando, deixa, não dá. E estava ali, Anrão e Joquebede, vamos esconder ele, não vamos lançar no Nilo. Não vamos deixar ele aqui à mostra para alguém ver ele jogar no Nilo, vamos esconder. Ou seja, há resistência. Quem que vai resistir por uma criança, se não os seus pais? São os pais que têm que resistir. Que tem que estar ali, na brecha, na porta. Não. Não aceito isso na vida do meu filho. Como nós vemos aqui a bispa fazendo. Lembra? Seu filho tem isso. Eu não aceito. Só que quando a gente fala para a pessoa resistir, a pessoa quer que as coisas aconteçam na vida dela e com os filhos dela na mesma velocidade em que ela lê uma história na Bíblia, que pode ter demorado, igual demorou no caso do Moisés, 3 meses. E depois desses 3 meses, alguns anos.
A gente lê essa história aqui em 2, 3 minutos. E tem gente que quer que seja assim o resultado na vida. Ah, então tá bom, eu estou no culto e eu tomo posse. Eu declaro, meu filho não vai passar por isso. Minha filha não vai passar por tal coisa. Aí olha e já quer ver o milagre. Eu também quero que seja assim. Mas se não é assim, quer dizer, eu devo continuar a boa atitude que eu tive. Eu devo continuar manifestando a minha fé. O tempo que foi possível, diga possível. Diga, o possível é comigo. Ainda que você tenha que chegar no seu limite. Eles fizeram o possível e esconderam o menino enquanto foi possível. Esse tempo foi de 3 meses. Aí está escrito, quando já não podia mais escondê-lo, quer dizer, enquanto é possível eu estou escondendo. Estou escondendo. Agora que não é possível mais, aquilo que chega num limite, aquilo que chega no fim daquela situação, ela quer dizer o quê? Agora a minha atitude, agora a minha postura, ela tem que ser outra. E a gente precisa ter o discernimento do tempo das coisas. É ou não é? Que aí também, aí tem um assunto aqui que a gente pode entrar agora. E eu vou entrar nele, mas vou voltar para o assunto aqui do não aceitar. Nós, cristãos, precisamos orar todos os dias para não perder o tempo certo da criação dos nossos filhos. E eu digo assim, nem está tratando uma criança grande como uma criança pequena, nem para transferir valores que nos foram tirados antes da hora dos nossos filhos, quando eles ainda são crianças pequenas e estamos querendo tratá-los como adultos. Consegue entender o que eu estou falando? Eu não estou dizendo nem faça uma coisa, nem faça outra. A gente precisa ter equilíbrio. O pai e a mãe precisam entender qual é o tempo do meu filho. O que o meu filho precisa de mim agora? E a Bíblia mostra isso aqui. Por 3 meses, dava para escondê-lo. Dava para manter ele ali num lugar que ele não era visto, percebido. Eles conseguiram conciliar. Quando não deu mais, eles tiveram que mudar a atitude, eles tiveram que mudar a postura. E aí a gente vê muitos casos, infelizmente. Eu gostaria de dizer assim alguns, mas são muitos os casos de pais que estão enfrentando coisas, problemas comportamentais com seus filhos, porque eles não acompanharam o crescimento, dando aos filhos a atitude, a resposta, o parâmetro necessário para cada tempo, para cada idade, para cada fase. Então, tem aqueles que o filho agora, porque quando eu era assim, minha mãe não fazia isso para mim, meu pai não fazia isso para mim, agora que eu estou assim, meu pai quer fazer isso, que é daquela idade, agora não tem mais aquela idade. Então, você vê que tem pai, por exemplo, que não está vendo, acompanhando, não está tendo equilíbrio, não está dosando corretamente a sua criação, a sua participação, a inserção que cabe a ele, que cabe a ela, na vida do filho. Porque tem coisa que é o pai que vai inserir, como eu já falei, tem coisa que você tem que falar, tem coisa que você tem que cobrar, tem coisa que você tem que corrigir, tem coisas que você tem que validar, porque seu filho faz, mas não é ele ainda, então ele vai fazendo, você vai validando, é isso mesmo, é isso aí, né? Eu estou dizendo isso aí, mas ali na hora você vai falar, puxa, que legal isso aqui que você fez, você vai dizer o que é que ele fez. Nossa, que legal, olha isso aí que você está, agora como você está se tornando, você vai falar para ele, para ela. Como também, quando algo está errado, você tem que dizer, não, isso não é bom, isso não é seu, isso não é para você. Não, isso não faz parte da sua vida, isso não faz parte da sua identidade. Porque criança escorrega. Criança escorrega, gente? E cai.
Criança cai? Hã? Criança cai? Criança cai do colo, cai do berço, cai da cama, cai sozinha, tropeça nos próprios pés, cai na subida, cai na descida, cai na escada, cai no reto, no plano. É ou não é? Criança cai. Olha que maravilha. Uma coisa é uma criança cair. A gente costuma brincar e falar, né, que criança tem anjos assim numa quantidade infinita. Porque criança, às vezes, você vê que está ali, tal, despenca de um lugar, bate o joelho, tem aquele barulho, né, que todo pai teme, que é aquele barulho da cabeça da criança batendo no chão, a criança rala o joelho e tal. Imagina nós se cairmos como uma criança, na quantidade que uma criança cai, muitas vezes com o impacto que uma criança tem. Só de eu falar aqui, Jesus, me livre de males e de dores, que meu joelho, só de eu falar aqui, meu joelho já doeu. Mas eu, graças a Deus, obrigado, Jesus, eu tomo posse da oração de Jabez. Eu imaginei a cena de uma criança caindo daquela escada ali, meu joelho de verdade já doeu, talvez até porque está frio. Então, criança cai, mas aí que está, a criança cai e alguém a levanta. Então, criança cai não só fisicamente, criança cai emocionalmente, criança cai em termos de visão, de identidade. É normal uma menina, às vezes, ter a companhia de meninos, sejam irmãos, sejam primos, sejam amiguinhos, e ela está ali dando uma escapada. E coisa de menino, e postura de menino, e atitude de menino, e o andado do menino, ela cai, é normal ela cair. Não, normal é uma criança cair, é normal, mas aí tem que ter alguém para puxar ela para cima, para o lado certo, dar a direção. Não, isso não é para você. O contrário também. O menino. Isso eu não nego, eu tomei uma surra na minha vida. Uma. Se você perguntar, você lembra? Eu tomei uma surra na minha vida, eu era muito pequeno. Muito pequeno. E a surra que eu tomei na minha vida, bendita seja minha mãe por isso. Eu morava num lugar ali, numa espécie de um cortiço, aqueles corredores que você tem que ter um monte de casa, e a menina vizinha, né? Karina, o nome dela. Eu não esqueço esse nome, por conta disso. A menina ali, né, uma menina simpática, né? Quando ela ia ali na minha casa, todas as crianças ali se encontravam naquele corredor. Um dia ela chegou e falou assim, Anderson, vamos brincar comigo de casinha? Eu não hesitei. E na frente de casa ali tinha um portãozinho baixo, estava ali eu e a Karina brincando de casinha. E dando comidinha, e fazendo lá, picando folha, né, de árvore lá para fazer a comidinha na panelinha, e aquela casinha ali com bonequinhas ali, aquela coisa toda. Até asco hoje, né? Quando eu tive que voltar a fazer isso na vida, foi até uma superação. Eu falo assim, você brinca de casinha? Agora não mais, mas já brinquei. Agora, recente, anos atrás, agora como pai, né? Mas eu lembro que no dia, quando minha mãe sai ali e vê, o rosto da minha mãe já me contou que ali alguma coisa ia ser muito ruim. Minha mãe não perguntou assim, o que você está fazendo, filho? Ela disse assim, o que você está fazendo? Aquilo eu já levantei assim, fui andando de lado e eu estou brincando de casinha com a Karina. Minha mãe só falou, entra para dentro agora. E ali eu não apanhei por conta daquilo, eu apanhei, na verdade, porque ela mandou e eu fugi, né? Saí, e esperto que eu era, imagina, saí do corredor, fui, minha mãe foi até a calçada. Aí eu fui e dei uma volta no quarteirão. Quando eu olhei, minha mãe, ó, inteligência, né, de criança. Por isso que criança vai entrar no reino dos céus, né? Malícia zero. Quando eu voltei, tá ali, minha mãe esqueceu. Minha mãe parou de correr atrás de mim. Entrei naquela casa que só tinha uma entrada, consecutivamente, só tinha uma saída. Ela só fechou a porta, me levou para o quarto e ali, como se diz ali, eu tomei uma surra. Mas eu não nego que essa surra foi, olha, graças a Deus. Mas, graças a Deus. Porque aquilo me deu
aquilo me deu um norte importante na vida. A família do meu pai, quer dizer, a minha geração, vamos colocar como a geração 1 para mim. A geração 2, que é a família, a geração do meu pai. A geração 3, que é a dos meus avós, que são as pessoas que eu conheço. Em todas essas gerações tem casos de homossexualidade. Na minha tem, inclusive. Na minha, eu falo de primos. Não é primo, primos. Só na geração do meu pai já tem primos. Cada um tem um, pelo menos. Na geração do meu, ou seja, na minha geração tem, na geração do meu pai tem, na geração do meu avô tem. Ou seja, na geração do meu avô já não era normal, era raríssimo. Geração do meu pai menos, mas já tinha. Na minha tem mais, foi só aumentando a escala. E graças a Deus, graças à fé da minha mãe, isso eu não posso tirar. Na casa do meu pai, não tem. Aí você vai dizer assim, mas é normal. Não, na família do meu pai, na geração do meu pai, a minha geração é uma coisa, na família do meu pai, isso é uma coisa, aí eu tenho que dizer, comum. Só na casa do meu pai não tem. Entre vários irmãos. Não é, são 2 irmãos, então o outro não tem, a casa do seu pai não tem ou tem. Não, são vários, não são 2, 3, são vários. Em todas as casas tem. Aí na casa do meu pai não tem. Foi a sua? Não, foi a sua, foi ensinamento na casa do Senhor. Graças a Deus. Eu não nasci, mas numa idade que eu ainda deu para aprender, pegar muita coisa. Então, nós somos em 3 irmãos. Os 3 cumpriram com o seu propósito como o Criador nos fez. Eu sou casado com uma mulher e pai, meu irmão é casado com uma mulher e pai, minha irmã é casada com um homem e mãe. Quer dizer, cada um seguindo o propósito identitário que Deus nos deu. Então, ali teve que ter uma luta de fé? Teve. Teve que ter uma luta no comportamento? Teve. Não precisava ser tão... Mas, como se diz, era o que ela tinha na época. A Joquebede não tinha um... Vamos imaginar um Moisés de hoje, hein? Tem Moisés aí que tem até o logo da Ferrari, né? Você já viu isso aí? É térmico, é a prova de bala, a prova d'água, tem... todo um material específico, ela fez com o que ela tinha. A Bíblia diz que ela construiu um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Olha isso aqui, gente, pai e mãe. Sabe, eu não estou medindo esforço aqui para garantir que o meu filho vai cumprir com o propósito que Deus tem com ele. Deus falou comigo que meu filho não é comum, que meu filho não é qualquer pessoa, então da minha parte eu vou cooperar com Deus. Tem que esconder, tem que pagar um preço por um tempo, vou pagar. Depois eu tenho que lançar mão de coisas, de objetos, de materiais, de dinheiro, se é o caso. Tem que me sacrificar mais. Porque quantos pais que sacrificam a vida, sacrificam o tempo, sacrificam o dinheiro para qualquer coisa, mas não sacrificam para estar na casa de Deus. Tem gente que se precisar dormir tarde para assistir um filme, para ir até tal lugar, para ter tal entretenimento, faz, mas para a igreja não. Não pago o preço. Isso eu sempre falo, toda vez que eu falo dos pais e filhos, eu falo isso. Toda vez. Se eu pregar semana que vem, eu vou falar de novo. Então, esse assunto você já decora. Se não decorar, vai decorar na próxima vez. Não vai ter comparação como não tem dos pais, que mesmo quando não tinham condições, não tinham vontade, não tinham ânimo, não tinham dinheiro, muitos, às vezes, não pagam um preço por si. O preço de estar na igreja, pelo menos, o mínimo do mínimo, vamos lá, é o mínimo aceitável. Eu começo a semana na casa de Deus. Domingo, estou eu e os meus filhos lá na casa do Senhor.
Porque eu consigo entender os pais que não têm. Às vezes, criança que mora muito longe da igreja estuda, né, e muito cedo. Então, até chegar em casa, dormir, aí vai começar a ter problema na escola, que não vai conseguir acordar, acompanhar. Mas dá para acompanhar online, dá para estar lá o filho do lado, no momento do culto, recebendo, ouvindo. Dá para pegar com as professoras da escolinha, né, o que vocês vão passar essa semana? Me fala, não consigo estar na igreja, mas vou lá também, né? Vou tirar ali um momento, aqueles dias que eu estaria na igreja, que eu não posso ir, vou passar para eles, vou ensinar eles, vou ler essa história com eles, quando eles chegarem aqui no domingo, vão conseguir acompanhar, vão lembrar, vão saber, né? Vão estar também aí crescendo junto, né? Espiritualmente junto, ministerialmente junto com as demais crianças que podem estar aqui. Não tem como. Se você não investir hoje na vida espiritual do teu filho, se você não investir hoje na vida espiritual da tua filha, quem que vai fazer isso por eles? Quem que vai fazer? O governo vai enviar alguém para fazer? A internet vai fazer isso por você? O YouTube vai fazer uma campanha especial para os seus filhos serem doutrinados da melhor maneira espiritualmente. Vai fazer isso por você? Não. Se não fosse a Joquebede e o Anrão, Moisés teria morrido. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu tirei das águas. Ela o tirou das águas porque a mãe o colocou nas águas, mas a mãe não colocou como o mundo colocava, como as incrédulas lançavam, como os pais incrédulos próprios lançavam. Ela não o lançou, ela o colocou. Então o Senhor encarregou alguém para o tirar das águas. Essa mulher foi abençoada porque o filho dela não só sobreviveu, como ele viveu para a glória de Deus, ele era especial, ele era extraordinário, como diz o Estevão, ele era formoso aos olhos de Deus, tanto que você não vê a menina do faraó, a filha do faraó, falando: Nossa, que menino bonito! O que ela disse? O que ela disse quando ela viu o menino? Este menino é dos hebreus. Quer dizer, ele tinha aparência de hebreu, ele não tinha aparência extraordinária, porque não era aparência. Era agradável aos olhos de Deus. E quem que tem que reconhecer que o meu filho é agradável aos olhos de Deus? É quando alguém chega e fala assim: Ai, que criança linda, ai, que menino especial. Não, quem tem que reconhecer que o meu filho é especial sou eu. Quem tem que reconhecer que o seu filho é especial, é formoso aos olhos de Deus, tem um propósito para viver, para cumprir nesta terra, é você, pai e mãe. E quem tem que pagar qual preço for necessário para que este propósito seja atingido, dessa pessoa viver à luz da palavra, dessa pessoa ser a imagem e semelhança e segundo a vontade de Deus, para ser bem-sucedido no que for fazer, onde estiver, é você, pai e mãe. E essa é a base que um pai e uma mãe pode, é o maior presente que um pai e uma mãe pode dar aos seus filhos. Não é por acaso que na galeria dos heróis da fé tem
os pais de Moisés. Porque a atitude de pai e mãe fez a diferença. Foi a atitude de pai e mãe que deu ao mundo, que deu aos hebreus, um homem que serviu como libertador deles. A mão que balança o cesto é a mão que governa o mundo. Quanto da mão de Joquebede, da mão do Anrão, tinha na libertação, no êxodo, na saída daquele povo do Egito. E você, pai e mãe que está ouvindo agora essa palavra, você tem que tomar posse e dizer, vai ter da minha mão também coisas que eu nem imagino, mas que Deus vai usar meu filho, minha filha para fazer, para ser um bom homem, para ser uma boa mulher, para ser uma pessoa que vive debaixo do temor do Senhor, que vai fazer proezas. E a gente não pode se render, se curvar, engolir, aceitar. Não, mas tem uma lei que fala isso. Não, mas na escola todo mundo faz. Não, mas agora no mundo, na minha família, toda a minha família tem gente assim, todo mundo é assim, que tenha, mas que na sua casa não. Que na sua família não. Pode ser que os seus parentes, todo mundo, igual a Abraão. A mulher do Abraão era estéril. Aí a Rebeca, que era parente, era estéril. Depois vem a Raquel, que era parente, e era estéril. Mas tudo bem, vou fazer o quê? Não. Isso foi revertido por Deus. Mas como foi revertido? Por uma fé viva. Uma fé. Tem coisas que os nossos filhos vêm com aquilo. E você vê que aquilo não faz parte do propósito de Deus. O que a gente tem que fazer? Lutar. Tem que rejeitar, tem que orar. Tem que pagar o preço. Tem que identificar qual o tempo que Deus requer de mim, o que Deus requer de mim nesse tempo. Teve o tempo de esconder o menino, teve o tempo de colocar o menino na água. Teve o tempo de confiar que Deus ia completar aquela obra, e Ele completou. E aquela mulher foi tão honrada por Deus, que ela não só pôde ficar com o filho dela, mas ela ainda recebeu por criar, por amamentar e criar o próprio filho dela. Isso é maravilhoso. E ela tem que ser honrada mesmo. Ela tem que ser honrada. Joquebede tem que ser honrada. Joquebede tem que ser, assim, tem que ser uma fonte de inspiração para cada mãe aqui. Quando uma mãe ela paga o preço pelos seus filhos, ela é honrada. O Anrão tem que ser também, mas não tanto quanto a Joquebede. A Joquebede, ela, tem uma participação aqui que, como se diz, tem coisa que só uma mãe mesmo pode fazer. Não, um pai poderia fazer, poderia, mas tem coisa que só uma mãe faz. Por isso que ela foi mais abençoada ainda. Ela recebeu dinheiro por cuidar do filho. Ela foi, do jeito que Deus mandou lá depois, os egípcios pagarem com ouro os israelitas, quando eles estavam saindo do Egito, o Senhor colocou também no coração daquela mulher, a filha do faraó, para pagar a Joquebede. Aquilo já era uma recompensa pelo perigo que ela passou, mas ela passou consciente, pagou o preço. Não olha para a dificuldade do agora. Para trazer seus filhos para a igreja, para criá-los no temor do Senhor. Para contrariar, de repente, todo mundo. Isso aqui vai para a área que servir para a sua casa. Tem gente que é igual a bispa. A luta agora é contra uma enfermidade que está diagnosticada aí, que tem exames e documentos que estão aí comprovando. Teu filho tem isso. Teu filho tem isso. Na época, por exemplo, da Rebeca, veja, que quando uma pessoa vai a Deus, ela tem resposta de Deus. A Rebeca não podia ficar grávida. Isaac orou a Deus
buscou a Deus e ela ficou grávida. Aí ela ficou grávida, ela viu que a gravidez dela não era normal. Ou seja, acontecia ali alguma coisa dentro dela que estava muito incomum. O que ela fez? O que ela fez? Foi consultar o Senhor. E Deus respondeu ela. Já desde o seu ventre, há 2 nações. Espera aí, fazia algum sentido aquilo? Não tinha exame que comprovasse. Tinha ultrassom? Dava para ela saber que era gêmeos que estava dentro dela? Não, só sabia quando nascesse. É ou não é? Então, assim, por que esse movimento? Por que, né? Parece que é uma coisa incômoda, tal. E era mesmo. E o Senhor falou com ela. Há 2 gerações, um será mais forte que o outro, e eles não serão amigos, né? Um vai ser inimigo do outro. Quando nasce, a palavra que o Senhor havia dado a ela se confirma ou não confirma? Gêmeos, diferentes desde o nascimento, e ao longo da vida foi se confirmando o que o Senhor falou para ela. Ou seja, então para a Rebeca, por exemplo, o que ela foi vendo acontecendo com os filhos, não foi desesperando ela. Por quê? Porque ela estava consciente pela palavra de Deus. Não, eu sei que vai ser assim, Deus já me falou. Eu sei que vai ser desse jeito, porque Deus já me falou. Como tem gente que recebe uma notícia em vez de a Deus. Não, Senhor, está aqui, Senhor, eu não aceito. Senhor, isso aqui eu vou vencer no Senhor. Senhor, eu sei que isso aqui é igual aquele cego de nascença. É para a glória do Senhor. Não é propósito, não é castigo, é para a glória do Senhor. Eu declaro agora e vou declarar até ao fim e ainda vou testemunhar isso. Esse foi um dos gatilhos do Ministério Mudança de Vida. Foi assim que começou. Uma mãe que não aceitou uma sentença de enfermidade mental depois de uma perda de parte do corpo do filho. Ela lutou, como Joquebede lutou por Moisés. Por quê? Porque eles não podiam lutar por si. Nem o Moisés, nem o Murilo. Podiam? Não, Senhor, eu não aceito. Em nome de Jesus, está aqui minha vida. Não dá, a criança não luta por si. Quem luta pela criança são os pais. E um pai deve lutar pelo filho, pela filha, uma mãe deve lutar pelo filho, pela filha, enquanto for necessária a sua luta. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos que essa geração de crianças e adolescentes cresçam com esse tipo de referência, porque se eles vão ser melhores do que nós, então que eles tenham referências de pessoas lutadoras pela fé. Pessoas que pagam preços e não pessoas preguiçosas, indolentes, não pessoas acomodadas, conformadas, que aceitam tudo só porque veio, chegou até mim, não porque a maioria aceita, não porque hoje está todo mundo desse jeito, que todo mundo esteja, que todo mundo seja. Eu não. É igual o Josué falou, né, no final lá do livro de Josué. Eu não sei o que vocês vão fazer, quanto a mim, eu e a minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. Então, na minha casa, eu não aceito alguém descambando, alguém cruzando ali o rio Eufrates e buscar outros deuses. Eu não aceito ídolo, eu não aceito atitudes e cultos pagãos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eles estão debaixo da minha autoridade, então eu vou usar a autoridade para a coisa certa. Eu vou usar a autoridade para o bem. Eu vou usar meu poder, minha autoridade, minha influência para levar meus filhos. Tem gente que está querendo aí influenciar. Deixa eu dar um recado para todo mundo aqui que gasta mais tempo postando foto, colocando frase de efeito, tirando foto de coisas materiais. Eu visitei um lugar, eu tenho que registrar que eu visitei. Eu estou do lado de um carro importado, uma cor exótica, eu vou tirar foto do carro. Eu tenho uma roupa diferente, eu vou tirar foto da roupa. Influencie primeiro seus filhos para o caminho do Senhor. Depois queira influenciar pessoas. De qualquer maneira. Influencie primeiro seus filhos. Fale para eles o que eles precisam ouvir.
Mostre para eles, como eu disse, você é que aponta, filho, é assim. Filha, é assim. Aí depois que você tiver feito isso, aí vai lá para a rede social postar, expor a tua vida, pegar um pouquinho de inveja também, né? Vai lá mostrar o que você está fazendo, onde você está gastando seu dinheiro, onde, no que você está gastando seu dinheiro, para que aí algum infeliz, mal amado, veja a tua foto e fala assim, por que ele tem, eu não tenho? Por que ela vive, eu não vivo? Eu queria estar no lugar dele, que essa pessoa aconteça isso. Aí você começa a viver aquelas coisas, aí depois vem aqui pedir oração. Você está sendo irônico? Não, estou falando a verdade. Vem aqui pedir oração que a gente vai orar e vai te aconselhar e vai te ajudar, sim. Mas primeiro, como disse Elias para aquela viúva de Sarepta, primeiro faz o que eu estou dizendo. Você quer postar, a rede social é sua, você que está pagando internet no seu celular, você faz o que você bem entender. Mas primeiro faz o seu dever. Dever do quê? Dever de casa. É igual o pai deve ensinar filho. Pai, eu quero brincar, eu posso assistir um pouquinho de televisão lá, um desenho, eu posso ouvir uma música, eu posso fazer tal coisa? Você tem dever de casa? Tem. Primeiro, dever de casa. Depois você vai brincar. Tem pai que não está fazendo dever de casa com os filhos. Mas vive brincando. Aí está olhando para os filhos e está tendo resultado do que não fez há meses atrás, há anos atrás, e está achando ruim. Faz seu dever de casa. Leia Hebreus 11, 23. Aprenda com Anrão e Joquebede, que estão na galeria dos heróis da fé. E são inspiradores, são inspirações para nós também pagarmos preços, para fazermos aquilo que vem à nossa mão, aquilo que a palavra nos ensina, para ajudar, para livrar, para manter, para levantar, para sustentar nossos filhos, de todas as formas. Seja espiritual, seja emocional, seja fisicamente. Eu te dei exemplos do passado e do presente, que te inspiram, que te ajudam a tomar decisões agora, a mudar comportamentos, a assumir responsabilidades, a pagar preços, e assim como Joquebede foi recompensada e viu a glória de Deus, que cada pai, cada mãe que também está ouvindo essa palavra, que receba esse ânimo, que tenha essa coragem, que exerça, que pratique ativamente essa fé, e que os resultados sejam para a glória de Deus, e que sejam, como foi no caso da Joquebede, resultados recompensadores, em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Pede para Deus, se de repente está faltando visão para você, no que aponta para os seus filhos. Pega agora esse momento para falar com o Senhor. Senhor, me mostra, me revela e me ajuda. Me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Se tem coisas que já se tornaram comuns para mim, eu estou aceitando assim, e são inaceitáveis, Senhor, envia um anjo dessa terra para me falar, para me ajudar, para apontar para isso, com relação aos meus filhos, para que eu veja o que eu não vi, e para que eu faça, Senhor. Para que eu faça pela fé, para que eu faça conscientemente, para que eu faça, meu Deus, propositalmente o que eu ainda não fiz pelos meus filhos. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora por cada família que está representada, pelas pessoas que estão aqui e pelas pessoas que estão nos acompanhando agora por essa transmissão. E eu peço que cada pai, cada mãe seja tocado, que seja despertado,
que não se conforme, que não aceite, meu Deus, situações que não provêm do Senhor, seja no corpo, seja no coração, seja na mente, seja, meu Deus, na saúde, seja no comportamento, seja na identidade, meu Deus, que aquilo que essa pessoa vê, ainda que ela comece a ver, veja aos poucos, que ela, meu Deus, rejeite, se é algo que vem de fora, que vem do governo, que vem da escola, que vem, meu Pai, de um padrão familiar, de gerações, se vem, meu Pai, do lugar onde essa pessoa mora, habita, do condomínio, do bairro, meu Deus, se vem do país, da cidade, eu oro para que se levantem anrãos e joquebedes, meu Deus, no nosso meio, que paguem os preços que a fé, meu Pai, nos dá condições de pagar, para que tenhamos, meu Deus, resultados como Moisés, daquela que é formoso, que é amável, meu Deus, aos olhos do Senhor. Que não vejamos nossos filhos como mais uma pessoa que foi colocada nesse mundo, mais um menino, mais uma menina que foi colocado neste mundo para ter uma vida qualquer ou uma vida comum, mas que o Espírito Santo agora esteja fazendo queimar no coração de cada pai e de cada mãe, meu Deus, esse desejo por mais, que tem essa visão de que eu vou entregar para o mundo uma pessoa preparada para fazer a diferença, uma pessoa que vai fazer a diferença nesse mundo, uma pessoa que vai fazer brilhar a luz da glória de Deus. Senhor, eu peço, levanta pais e mães, levanta homens e mulheres, meu Deus, para serem esses anrãos e essas joquebedes, que pagam preços, que discernem o tempo de esconder, o tempo de colocar nas águas, o tempo de aparecer e se apresentar como a pessoa certa, o tempo de falar, o tempo de calar, o tempo, meu Deus, de ir até o seu limite, para dar ao seu filho, à sua filha, a melhor condição, prioritariamente espiritual. Porque a primeira coisa que nós precisamos entregar para os nossos filhos é essa base espiritual. Não adianta nós termos dinheiro e gastarmos no melhor berço, nos melhores lençóis, nas melhores roupas, nas melhores fraldas, nos melhores brinquedos, depois nas melhores escolas, nos melhores lugares, nas melhores viagens, e não estarmos transferindo valores espirituais. Valores, meu Deus, e princípios do nosso Criador, para que o primeiro propósito de cada pessoa nessa terra seja cumprido. De eu assumir o meu lugar nessa terra como a pessoa que Deus me criou. Como o homem, como a mulher, como servo, como filho, como irmão, como o marido, como a esposa de alguém. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude a nós pais, nos dando visão, nos dando revelação da Tua palavra, desta palavra especificamente. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude, que aqueles que estão caídos, que o Senhor os ajude agora, ainda que eles não tinham motivação, que neste momento o entendimento dessa palavra faça os filhos se tornarem na motivação, no motivo que faltava, meu Deus, para se levantarem no Espírito, para voltarem para a Tua casa, fisicamente, para voltarem a acompanhar cada trabalho espiritual e investir, meu Deus, nos trabalhos espirituais, para que venham dar base aos seus filhos, para que mantenham seus filhos escondidos no lugar seguro, que é debaixo das asas do Senhor, que é no esconderijo do Altíssimo. E assim, meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe para abençoarmos os nossos filhos. Eu oro, meu Pai, eu apresento ao Senhor cada uma dessas pessoas representadas em todos esses livros, os nomes das crianças, o nome dos adolescentes, o nome dos jovens, o nome, meu Deus, de cada filho que nós temos aqui, em cada pasta, em cada caderno, em cada livro de oração.
cada uma dessas fotografias, desses nomes, cada uma dessas pessoinhas, crianças, bebês, jovens, adolescentes que nós temos, e eu apresento ao Senhor todas, meu Deus, todas, sem exceções, aquelas que pais, mães, tios, avós, meu Deus, amigos, irmãos mais velhos, crianças que estão sendo agora chamadas pelo nome, e depois do nome vem a palavra salvo, liberto, curado, transformado, perfeito, especial, amável aos olhos do Senhor, formoso e formosa aos olhos do Senhor. Eu declaro, meu Deus, que recebam agora cada uma dessas crianças, os nossos filhos, os netos de tantos, os sobrinhos, os amigos, os vizinhos, meu Deus, aquelas crianças que foram colocadas para pais e mães espirituais adotarem. Eu oro, meu Deus, para que cada uma esteja coberta pelo teu poder. Eu oro por livramento para essas crianças, livramento de todas as espécies de males, os males humanos, os males comportamentais, os males, meu Deus, disfuncionais. Eu peço, livra em nome de Jesus, e eu apresento e consagro cada uma para que recebam unção, para que recebam direção do Espírito Santo desde pequenas, que o Espírito Santo fale com elas, dirija elas, cubra elas com a unção do Altíssimo, o Todo-Poderoso, e que cada uma, Senhor, receba diariamente instrução do caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. O caminho do Senhor, o caminho do eterno, o caminho, meu Deus, que leva à salvação. Abençoa, meu Deus, cada criança, abençoa cada filho, abençoa cada família. Eu peço, se lembra daquelas crianças que estão órfãs, que estão desamparadas, que estão, meu Deus, nas mãos de estranhos. Meu Deus, o ser humano é estranho, mas que o Senhor se faça conhecido desde já na vida de cada uma daquelas crianças que estão naquela calamidade, meu Deus, humanitária lá no Rio Grande do Sul. E eu peço, livra, Senhor, livra cada uma, meu Pai. A Tua palavra diz que o Senhor cuida dos órfãos. E eu peço que cada órfão agora, cada criança, meu Deus, que está em perigo, de repente essa oração agora vai livrá-la, e que o Senhor dê livramento em nome de Jesus. Guarda, protege, livra e encaminha, meu Deus, para que tenha uma história muito melhor do que a dos pais. Uma história, meu Pai, especial, que crianças sejam atingidas por anjos, que o Senhor coloque anjos ao redor delas, guardando, protegendo e abençoando, porque nós, meu Deus, estendemos as nossas mãos e abençoamos. Eu abençoo cada criança que está desamparado naquele estado agora, e peço a cobertura do sangue de Jesus, peço a companhia de anjos do Senhor, protegendo, guardando, cuidando, meu Deus, e abençoando. Que os nossos filhos sejam abençoados, e que cada semente que nós temos plantado nos nossos e nos filhos do próximo, que o Senhor, meu Pai, faça essas colheitas serem, meu Deus, vistas, colhidas e desfrutadas dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Eu abençoo cada criança, eu abençoo cada pai, eu abençoo cada mãe, eu abençoo, meu Deus, cada família, em nome de Jesus. Amém.